Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e nesta edição você vai ver. Orador do Grande Expediente destaca a empresa de sistema de comunicação visual como exemplo de empreendedorismo. Hoje, a Tecnovisual oferece 40 empregos diretos, mas quando surgiu, em 1993, na garagem de uma casa no bairro Entre Rios, o momento era delicado. Parlamento aprova moção de apoio ao IBAMA. O escritório de Passo Fundo pode fechar. Ele vai afetar mais de 150 municípios. Vai afetar a fiscalização de todos os nossos rios, vai afetar a abertura de empresas que nesses municípios onde o nosso centro do IBAMA aqui atende, vai ficar prejudicado porque eles vão ter que ir a Porto Alegre buscar a liberação. E no segundo bloco do Jornal da Câmara, eu vou receber o diretor de negócios da Biotrigo para falar sobre os prejuízos na agricultura em razão das oscilações do clima. Esta edição do Jornal da Câmara inicia mostrando um resumo do grande expediente do vereador Wilson Liu. O parlamentar ocupou o espaço de honra da segunda reunião plenária da semana. O desenvolvimento econômico, acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população, elevam cada vez mais Passo Fundo no ranking das cidades empreendedoras. Isto é fruto do trabalho de diversas administrações e, claro, da força de vontade e do investimento de algumas famílias. O empreendedorismo ele é uma vocação que está na pessoa, mas às vezes empresas familiares, elas no afã de proteger a família, esquecem da empresa e acabam destruindo porque sufocam. E nós fizemos, hoje o nosso grande expediente foi uma homenagem ao empreendedorismo de Passo Fundo e homenageamos reconhecendo as administrações passadas, porque tiveram um papel preponderante, e a atual administração que dá continuidade e sempre elevando Passo Fundo. E foi assim que o orador do Grande Expediente pautou o seu pronunciamento. Wilson Liu ressaltou o trabalho de uma empresa de sistema de comunicação visual. Um exemplo de empreendedorismo que vai ao encontro do que foi mencionado anteriormente pelo parlamentar. Hoje no Rio Grande do Sul, 65% das empresas têm problema de sucessão. Isso tanto no nível empresarial quanto também no meio agrícola. O que mais se debate hoje é a sucessão familiar. E esta é uma empresa que conseguiu fazer isso e queremos que ela tenha vida longa. Hoje, a Tecnovisual oferece 40 empregos diretos, mas quando surgiu, em 1993, na garagem de uma casa no bairro Entre Rios, o momento era delicado. Por isso, o empresário Roberto Campos recorda com muita emoção. Começando um negócio humilde, mas com o intuito de fazer as coisas tomar um formato e ter um crescimento, a gente fica até um pouco emocionado, porque tu passa tipo um filme na tua cabeça, né? E a gente tem que tentar filtrar algumas coisas, porque são muitas emoções e é um processo fantástico, tá? O fato de você ter a vontade, você querer empreender, mas você não ter a condição financeira. E com muita dedicação, com muita força, ir de atrás para conseguir isso. E eu conheci isso desde o começo e estive junto, estive parceiro, me tornei amigo da família, tanto do seu Francisco e da sua esposa, como dos filhos, o Paulo e o Roberto. E aí a gente acompanhou, eles começaram pequeno e onde tudo era pintado manualmente, em lonas, de repente começou a vir a tecnologia na década de 90 da computação e eles buscaram e o mercado mostrou, olha, ali está um boom que poderá fazer de fato explodir esse negócio se agregarmos tecnologia. Lá foram eles para os Estados Unidos, onde era referência, buscar a máquina, buscar o treinamento e hoje eles são referência. 40 empregos diretos, mais 40 terceirizados.
E o empreendedorismo sempre foi característica marcante de Roberto Campos. Ele contou que quando era pequeno teve uma ideia inovadora para a época. A primeira iniciativa que tive foi com 8 anos, que eu cheguei para o meu pai e conversei com ele que seria muito interessante fabricar, gravar fitas cassete, tá? E num devaneio, tá, meu pai me deu a possibilidade de ir atrás de equipamentos que na época era muito difícil de conseguir e eram equipamentos caros, né? E gerou material da comunicação da fita, foi impresso para colocar nas fitas que eram gravadas, né? E eu com 8 anos convenci meu pai que poderia dar certo. Pelo menos tentei, né? Porque aquilo, como eu vou lhe dizer, foi uma época em que eu já pequeno achava que deveria já entrar no mercado, né? E então assim, quando a gente tem vontade, a gente consegue alcançar os objetivos devidos. E foi aprovada nesta mesma plenária uma moção contra o fechamento do IBAMA em Passo Fundo. Há alguns anos, o governo federal estuda a possibilidade de encerrar os serviços na região. O fechamento do IBAMA, ele vai afetar mais de 150 municípios. Vai afetar a fiscalização de todos os nossos rios, vai afetar a abertura de empresas que nesses municípios onde o nosso centro do IBAMA aqui atende, vai ficar prejudicado porque eles vão ter que ir a Porto Alegre buscar a liberação, ou vão ter que ir a Santa Maria buscar essa liberação. Então a permanência desse centro avançado de atendimento do IBAMA em Passo Fundo é fundamental para o atendimento. Precisamos debater, somar esforços para que isso não aconteça. Agora, é óbvio que isso seja uma grande movimentação política, mas uma movimentação também das entidades vivas da sociedade passofundense. E aí eu enumero as mais variadas entidades, porque é uma estrutura que é importante para o desenvolvimento da região, para a agilidade dos processos que precisam de parecer ambiental. Então me parece que mesmo a gente entendendo o momento de economicidade que vive o governo federal, nós precisamos manter essa estrutura em Passo Fundo. E por isso é importante esse movimento que vem sendo feito pela Comissão de Educação e Bem-Estar Social, mas também pela Casa como um todo, porque reflete algo que é bom para a cidade. Nós não podemos aceitar o fechamento da unidade do IBAMA em Passo Fundo. E nós estamos pedindo, inclusive, que seja transformado num escritório do IBAMA em Passo Fundo, que com o escritório vai ter viaturas com qualidade, vai ter mais pessoal para trabalhar, vai ter condições do IBAMA fazer um trabalho mais amplo e dar um atendimento melhor para a população. Por isso a moção que nós estamos encaminhando, aprovado aqui na Casa, ao IBAMA do Estado e ao IBAMA Federal. E aconteceu ontem, em Passo Fundo, a audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa para tratar da Lei Orçamentária do Estado para o próximo ano. Na ocasião, foram destacadas as prioridades de investimentos para a região. Acompanhe um pouco deste debate. Quando o Poder Executivo elabora, ele tem que fazer audiências públicas e discussão. É o momento que nós estamos. O momento de discussão, elabora o Executivo e discute o Legislativo. O Legislativo está em processo de discussão e nós podemos enviar emendas, protocolar emendas até o dia 28, até quarta-feira da próxima semana. E para que essa discussão aconteça de forma adequada, a legislação determina que nós tenhamos audiências públicas. Isso deveria ser feito sempre assim, mas nessa gestão estamos começando dessa forma e acreditamos que o resultado é o melhor. Nós estamos vivenciando uma crise econômica grave, né, que nós não precisamos nem entrar em maiores pormenores sobre ela, e que traz reflexos sobre a nossa própria estrutura orçamentária. Mas tem alguns pontos que são particulares ao Rio Grande do Sul, que a gente tem que reforçar nesse momento.
que é a questão do desequilíbrio orçamentário também fundamentada num crescimento maior das despesas nos últimos meses, nos últimos anos, acima do patamar de crescimento das receitas, né? No esgotamento das fontes extraordinárias de recursos que financiaram boa parte, né, desse crescimento das despesas acima do potencial de crescimento das receitas, né? E essas receitas extraordinárias que antigamente, por vários governos, né, financiaram esse acréscimo de despesas, hoje estão exauridas, né? O caixa único, os depósitos judiciais, os limites de operações de crédito, são tudo possibilidades que hoje estão bastante exauridas, né? Nós da Emater, com o quadro que temos hoje, conseguimos trabalhar com 260 mil famílias. Só que a proposta do governo do estado é a seguinte: demitir 600 trabalhadores da Emater. Os colegas aqui da educação sabem muito bem o que faz falta um professor na sala de aula. O agricultor lá no campo, sem assistência, vai aonde, gente? Vai ir para a periferia da cidade, vai aumentar o problema de segurança do deputado Moraes, com certeza, a criminalidade vai aumentar a falta de moradia. Portanto, peço a todos vocês que deem um voto ali na última linha, escrevam Emater, para o bem do agricultor familiar, para que tenhamos alimento na mesa, tenhamos um ambiente de qualidade, um meio ambiente de qualidade, e que esses pequenos agricultores não sejam obrigados a irem para a periferia da cidade. Hoje, a audiência aconteceu em Santa Maria. Outros encontros serão realizados nas câmaras de vereadores de Bagé e Santa Cruz do Sul na próxima semana. Devem ser escolhidas 3 prioridades de cada região. E a expectativa é que a lei orçamentária anual seja apreciada pela Assembleia entre os dias 17 e 24 de novembro. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida com uma entrevista sobre os prejuízos na agricultura em razão das oscilações no clima. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. As oscilações do clima têm castigado a agricultura não apenas aqui em Passo Fundo, como em outras regiões. Então, para falar sobre o impacto disso para a população, eu recebo neste segundo bloco do Jornal da Câmara o diretor de negócios da Biotrigo Genética, André Cunha da Rosa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, André, então, como eu mencionei agora na abertura desse bloco do telejornal, para que os telespectadores compreendam o assunto, eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso, que a gente não teve tanto frio assim no inverno, a primavera também está indefinida, então, até que ponto isso pode prejudicar as culturas de verão que temos agora logo aí, e também as culturas de inverno que acabaram de passar? A gente está passando esse ano, como foi anunciado, que estava vindo por um período chamado de El Niño,
que é um aquecimento lá das águas do Pacífico e que causam uma intensidade climática de chuvas e raios e tudo mais maior na nossa região. Então, olhando para cá, isso era esperado e é o que está acontecendo. A gente tem, qualquer um na cidade está vendo, tem tido um pouco mais de raio, um pouco mais de chuva. E isso, assim como incomoda um pouco quem está na cidade, incomoda quem está na indústria a céu aberto, que é a agricultura. Então, a safra que está no campo nesse momento e que tem sofrido isso é o trigo, que não gosta de muita água, então tem prejudicado. Ainda por cima houve uma geada que atrapalhou um pouco, houve perdas importantes no estado. Mas o aspecto bom é que esse período deve se estender um pouco mais para a safra de verão, onde o receio normalmente é falta de água, e esse El Niño também traz mais água, o que costuma ser anos de bons rendimentos para a soja, para o milho, e isso gera mais dinheiro. A nossa economia ainda é muito baseada em agricultura, e isso termina gerando mais renda para toda a cidade, né, para a cidade de Passo Fundo e redondezas. Isso melhora os serviços, os médicos, todo mundo anda melhor quando a agricultura anda melhor. Então, sob esse aspecto, é interessante que aconteça. Infelizmente, para a cultura de inverno não é uma boa notícia o El Niño. Pois é, o André falava então dessa informação com relação à agricultura, e eu tenho dados aqui que são bem importantes a gente mencionar, que a agricultura ocupa 8% da área de terra aqui no país, o que equivale a 65 milhões de hectares. O agronegócio participa então com 22% do PIB brasileiro, e a região sul é a região do país responsável por 92% da população nacional. E a gente precisa então, André, realmente pensar até que ponto, ou qual é o impacto, então, disso tudo para a população, para quem está nos assistindo. Pode sofrer algum prejuízo, digamos assim, com essa oscilação do clima? Eu acho que nesse caso, o primeiro prejuízo é o que pode acontecer na casa de cada um, de destelhar, de vir uma chuva de granizo, de marcar um carro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que estar atento. E os outros efeitos são muito a longo prazo, são muito diluídos no país e tal, então pode haver um aumento do preço do pão, porque o trigo ficou um pouco mais caro, e quando a gente tem uma safra nacional que fica devendo, a gente tem que importar mais, e o trigo importado com esse dólar está muito caro, isso certamente vai impactar no preço do pãozinho. Mas é esse tipo de coisa e muitas vezes é diluído pelo resto do estado. O Paraná está colhendo bem, então vai ter uma safra boa, isso ajuda a diluir. Outros anos o Rio Grande do Sul colhe bem, mas o Paraná colhe mal, e a coisa acontece. Então não é tão fácil de sentir no bolso, não vai ser tão fácil. Eu acho que o mais fácil vai ser sentir no bolso o efeito positivo da safra de verão, porque para a economia gaúcha como um todo, a safra de verão tem um peso muito grande na economia, e isso, os anos que se colhe bem, todo mundo anda melhor, nos anos que se colhe mal. Claro que o trigo ajuda, que é a principal cultura de inverno, mas o peso do verão é maior, e isso sim, a gente espera que seja algo positivo e que todos os cidadãos possam sentir a economia, quem sabe o Estado podendo pagar suas contas. Tudo isso é ajudado por uma safra de verão melhor. André, agora por que o produtor então prefere as culturas, ou prefere produzir culturas como milho e soja e não tanto o trigo? Principalmente a soja, que é uma cultura que deixa uma margem, é fácil de conduzir, mais fácil de conduzir, e deixa uma margem de lucro melhor para o agricultor, porque soja não se planta na Europa, porque não dá para plantar, não planta na Rússia, são poucos países que têm um clima que permita produzir soja, então todos esses lugares são dependentes da proteína da soja. Por isso o preço da soja é tão remunerador e deixa uma margem de lucro para o agricultor. Só que a soja vai de outubro a abril, maio. De maio a outubro, o agricultor tem despesas, as contas acontecem, as despesas o agricultor segue comendo, gastando e dirigindo, e algo tem que ser feito nesse período para cobrir o solo e de preferência para gerar renda e pagar esses custos. E aí que entra o trigo, um pouquinho o milho, que encaixa uma certa parte, mas o grosso trigo, para poder, nesse período, gerar uma renda e ajudar a pagar as contas da propriedade, para que o lucro gerado pela soja possa de fato ser lucro e não para vir pagar as contas do período onde não se fez nada nessa propriedade. Então o trigo tem um aspecto importante para poder ter no final do ano o agricultor ter dinheiro sobrando no seu bolso, para poder pagar serviços e tudo mais.
Agora eu te questiono exatamente sobre o trigo, que é a sua área, porque a empresa que você representa investiu então mais de 20 milhões no novo Centro de Pesquisas Genéticas. Então, este investimento é importante para quem acredita nesta cultura. De fato, a gente há muitos anos trabalha com trigo e vê que, como eu expliquei um pouco, é importante o trigo para a propriedade. E nós temos muitos desafios para fazer o trigo se tornar, quem sabe, algo tão rentável quanto a soja. Muito disso a genética pode fazer, já tem feito, né? A nossa empresa e outras que estão por aí, mas a gente já tem muito a melhorar na genética e a gente acredita que com esse investimento a gente tem mais lastro para poder trabalhar com condição e poder oferecer uma ainda melhor genética no futuro, porque nós temos aí aquecimento global, tudo isso são desafios que vêm e que a gente precisa investir em pesquisa hoje para poder se adaptar a esses desafios que vêm no futuro. Por isso também que é importante que o agricultor compre, então, as sementes, né? De fato, empresas como a nossa, que é privada, e outras, né, dependem do royalties que o agricultor paga quando ele compra a semente. Cada vez que ele escolhe comprar, ele está pagando um pouco de dinheiro que vai para essas empresas e é o que sustenta isso, é o que paga a pesquisa que vai defender ele dos problemas que vão vir daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20 anos. Então é importante que o agricultor entenda que esse pode custar um pouquinho mais caro, mas é a contribuição que ele pode dar para o seu próprio futuro melhor. André, para a gente então finalizar a entrevista, o que mais você acha que seja importante então ser acrescentado neste momento então para a gente se despedir deste segundo bloco do nosso telejornal? Acho que o importante é o agricultor entender, como agricultor, entender que ele é bom plantar mais de uma cultivar, fazer um bom planejamento, achar um bom agrônomo, né, para cuidar bem das lavouras. E é importante o pessoal da cidade aprender a valorizar o agricultor, porque é ele, a agricultura, o agricultor e todas essas coisas, porque é esse pessoal que trabalha lá, duro no campo, com esse clima, eles é que estão lá, a indústria deles não tem, né, não tem teto, né? Então eles têm perdas, correm riscos e fazem tudo isso para alimentar a gente na cidade. Então acho que é importante que o pessoal da cidade aprenda também a valorizar esse pessoal que está lá no campo, como a gente procura fazer. A gente já foi agricultor no passado e sabe os desafios que é ter a sua lavoura exposta, todo o seu investimento a céu aberto. Então acho que é importante a gente que está na cidade valorizar o pessoal do campo. Ok. Neste segundo bloco, então, eu conversei com André Cunha Rosa, ele que é diretor de negócios da Biotrigo Genética, sobre, então, as oscilações do clima e o impacto disso na agricultura, não apenas aqui de Passo Fundo, mas também na região. Obrigada, então, André, pelas tuas informações e uma ótima noite. Muito obrigado a vocês também. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal da Câmara. Nós retornamos em outra oportunidade. Até lá!